Para o mundo, o homem que ajudou a pôr fim à Guerra Fria. Para os opositores, o homem que levou à derrocada da União Soviética. Duas palavras marcarão qualquer biografia de Mikhail Gorbachev: glasnost, ou transparência, e perestroika, reestruturação. Grandes invenções políticas de um filho de agricultores. Mikhail Gorbachev nasceu em 1931 em Stavropol, no sul da Rússia. Ainda adolescente, trabalhava em fazendas coletivas. Estudou direito em Moscou e aí ingressou na política. Subiu rápido nas fileiras do partido até, em 1985, se tornar secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da União Soviética. Seu objetivo era recuperar a economia, marcada pela ineficiência, pelos gastos estratosféricos com defesa e pela corrupção. Gorbachev defendia a modernização, que logo se transformou numa iniciativa de reforma política e social de todo o país. Foi aí que, em 1986, surgiu o termo perestroika, um movimento político de reestruturação que pretendia dar mais independência para os ministérios e para as gigantes estatais. E, principalmente, introduzir algumas políticas de livre mercado, até então estranhas ao regime comunista. Em 1988, permitiu que a iniciativa privada voltasse a operar no país. Em abril de 1986, o acidente nuclear de Chernobyl matou dezenas de trabalhadores imediatamente e expôs milhares de pessoas à radiação. Demorou 2 dias para que o governo de Gorbachev tornasse o evento público e mesmo assim em termos vagos. Gorbachev depois disse que esse foi o momento de virada que levou ao fim da União Soviética, porque a população começou a pedir mais transparência do governo. A confiança se erodia. Gorbachev criou outro movimento político radical para a União Soviética da época: a glasnost, ou transparência. O objetivo era trazer transparência ao governo e enfraquecer a mão pesada do Estado no controle da opinião pública. Até então, falar contra o governo poderia ser punido com morte. Gorbachev propôs a mudança para um sistema presidencial e criou a Câmara dos Deputados. 2.250 membros foram eleitos nas primeiras eleições parlamentares. Esses deputados o elegeram o primeiro presidente da União Soviética em 15 de março de 1990. Gorbachev também retirou as tropas russas do Afeganistão, um dos maiores pontos de crítica do Ocidente. Foi com essas mudanças no jeito de pensar o país que Mikhail Gorbachev estendeu a mão para os países do Ocidente, principalmente os Estados Unidos. E acordos nucleares começaram a interromper a fabricação de novas bombas atômicas, que naquele momento já eram tantas que poderiam aniquilar a humanidade algumas vezes. E assim começou a se desenhar o fim de uma guerra silenciosa, que por décadas pairou sobre o mundo. Além disso, Gorbachev deu aos outros países integrantes da União Soviética a liberdade para que agissem como quisessem, escolhessem a melhor forma de governo. Uma política que ficou conhecida como Sinatra, em referência ao cantor Frank Sinatra por causa da música My Way, ou Do Meu Jeito. A partir daí, uma leva de revoluções em países comunistas do leste europeu começou a anunciar o fim da União Soviética. Em 1989, a queda do Muro de Berlim e a reunificação da Alemanha Oriental e Ocidental marcaram o fim simbólico da Guerra Fria. Pelo trabalho ajudando a guerra a chegar ao fim, Gorbachev ganhou em 1990 o Prêmio Nobel da Paz. Outubro de 2020. Gorbachev foi aplaudido de pé depois de uma peça em Moscou que retratava a vida do próprio ex-líder. E entra para a história como um dos políticos mais influentes do século XX, responsável pelo desenho do mundo como conhecemos até hoje.